Bem-vindos, amigos queridos, a mais um vídeo do nosso grupo de estudos espíritas missionários da luz. Meu nome é Lívia e hoje nós vamos conversar um pouco sobre oração, poder da oração e os mecanismos de atuação dela. Tema tão importante neste momento que nós estamos passando e que nós nos vemos tão necessitados de utilizar dessa ferramenta importantíssima na nossa vida, que é a oração, né? No livro Pensamento e Vida, o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nos diz o seguinte: dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Isso já começa a fazer a gente entender de uma maneira mais adequada como é importante a questão da oração. Ou seja, nós temos uma ferramenta à nossa disposição que nos dá o melhor intercâmbio que a gente poderia ter entre a terra e o céu, ou seja, conexão com espíritos de luz, com seres elevados que vão nos auxiliar nas nossas dificuldades do dia a dia, né? E que está aí à disposição de todo mundo. E aí a gente começa a se questionar e se perguntar o seguinte: mas parece que tem algumas pessoas que quando oram a oração é mais forte, ou às vezes parece que não dá tão certo, né? O que acontece que faz essa oração se tornar mais poderosa em alguns momentos? O que a gente sabe, o que a gente estuda, é que todas as orações são ouvidas, nenhuma fica sem resposta. Mas existe uma questão que é o fator fortalecedor dessa oração, potencializador da atuação dessa oração, que está relacionada com o pensamento e a vontade de cada um de nós, está relacionada com o sentimento que nós colocamos na nossa oração, que é um fator extremamente importante. Acho que a maioria de nós já ouviu falar que as orações de uma mãe arrombam as portas do céu. E isso é uma verdade, né? Por quê? Porque mãe é quem tem sentimento maior e mais puro, né? Que a gente conhece. Então, se torna poderosíssimo, né? Por isso que é muito comum um filho falar assim, que quando está num problema muito grande, vou pedir oração para minha mãe, porque eu sei que aquele um dá certo. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis, nós temos alguns comentários muito interessantes que fazem a gente entender melhor esse mecanismo de ação da prece. Lá diz o seguinte: a energia da corrente está em razão do vigor do pensamento e da vontade. Por isso, a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que eles se encontrem. Os espíritos se comunicam entre si, nos transmitem suas inspirações. Os intercâmbios se estabelecem à distância entre os encarnados. Então, amigos, a gente, quando faz essa oração, quando tem um pensamento elevado, quando tem uma vontade, quando tem um sentimento colocando ali, eles estão nos escutando e eles vão atuar nos inspirando, nos fortalecendo para passar por aquela situação que está nos preocupando. Essas situações podem ser causadas por atitudes do nosso dia a dia, e quando se trata desse tipo de acontecimento, o fato de orar, de ter uma constância, né, orando sempre, pedindo esse auxílio dos espíritos superiores, eles nos intuem, eles nos inspiram para que a gente consiga atuar de uma maneira melhor, mais correta, evitando esses acontecimentos desagradáveis que podem vir a acontecer por atitudes nossas do dia a dia, né? Eles nos inspiram para que a gente tenha um caminhar mais correto, mais reto, afastando essas situações que nós criamos no nosso cotidiano. Mas existem também aquelas situações difíceis que fazem parte do nosso planejamento reencarnatório e que vêm para nos trazer crescimento espiritual, né? Melhoria interior. Essas situações nós entendemos que são necessárias para o nosso engrandecimento. E aí a gente pergunta, mas e aí? Como que a prece estaria atuando nesse tipo de situação, já que eu tenho que passar muitas vezes por ela? A prece, ela nos conecta com a espiritualidade superior, com seres de escalas espirituais altíssimas, que vão nos dar suporte, entendimento para passar a situação.
uma situação que a gente podia passar em desespero, se descabelando, sem saber o que fazer, quando a gente está fortalecido pelo poder da oração, por essa conexão com a espiritualidade superior, a gente vai passar de uma maneira mais serena, a gente vai passar com mais segurança, com mais coragem, com mais confiança. Então, isso faz todo o diferencial daquele que é acostumado a fazer suas preces com aquele que não utiliza tanto dessa ferramenta divina que nós dispomos, né? E nisso, o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo 27, diz o seguinte: pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos, que vem sustentá-los nas suas boas resoluções e inspira-lhes bons pensamentos. Adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto se dele se afastou. Olha que interessante, adquire a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto se dele se afastou, assim como afastar de si os males que atrai por sua própria falta. Bom, a partir daí a gente tem essa noção de que a prece pode sim influenciar muito nos caminhos que nós trilhamos, que nós percorremos, né? Mesmo que nós tenhamos erros, ninguém é perfeito, todos nós temos nossas imperfeições, mas a prece ela vem como um fator fortalecedor do nosso eu, nos ajudando a nos conectarmos com aquilo que é bom, com aquilo que é do bem, com aquilo que é melhor, né? Com aquilo que Jesus nos propôs. E aí a gente começa a pensar, ok, entendi, tem a ver com pensamento, com vontade, com sentimento, mas quando seria melhor eu fazer essa oração? Tem lugar específico? Tem horário que é melhor? O que seria mais adequado para eu fazer essa oração? Preciso de alguma coisa? Tá ali me orientando, me incentivando? E o que a gente vê é que a prece, né, a oração é algo deixado por Deus para todos os seus filhos. Então, assim, não distingue quem tem faculdades especiais de quem não tem. Todos nós somos especiais aos olhos de Deus e todos nós temos o mesmo acesso a essas benfeitorias que o plano maior nos traz, né? E sobre isso, o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo, diz: o poder da prece está no pensamento. Ela não se prende nem às palavras, nem ao lugar, nem ao momento em que é feita. Ou seja, a gente às vezes fala, ai, vou pedir para o fulano rezar para mim porque ele tem palavras tão bonitas, né? Eu acho tão legal quando ele fala e eu não sei falar direito. Não, aqui ele deixa bem claro que não tem a ver com a palavra que você usa, nem com o lugar que você está, nem com o momento em que é feita. Tem a ver com sentimento. Ou seja, tem a ver com aquilo que eu quero. Eu não preciso saber falar palavras bonitas. Eu preciso só ter vontade, ter sentimento, ter esse impulso de querer alcançar algo de bom, algo de melhor no meu caminho, né? Melhorar a situação em que eu estou vivendo, me fortalecer e me conectar com a espiritualidade superior. Nem precisa ser um lugar específico. Ou seja, a prece ela não separa quem tem religião uma da outra ou quem não tem religião, não. Ela é acessível a todos em qualquer lugar, independente da religião, não precisa estar num templo para rezar. Você pode estar andando na rua, sentir aquela necessidade de levar seu pensamento a Deus, você vai ser ouvido, ou na sua casa, ou no templo, em qualquer lugar. E até quem nunca teve religião, se sentir tocado e tiver vontade de fazer essa oração, vai ser ouvido do mesmo jeito, porque é filho do Pai como todos somos, independente das escolhas que fazemos ao longo da vida. Então ele diz: pode-se, pois, orar em toda parte, a qualquer hora, sozinho ou em comum. A influência do lugar ou do tempo prende-se às circunstâncias que podem favorecer o recolhimento. Então, o que é interessante na hora que a gente for fazer a prece, independente de onde estejamos, com quem estejamos, o que a gente queira fazer, é que a gente consiga ter esse recolhimento interior, que a gente consiga olhar para dentro, pôr o nosso sentimento todo ali, para que a gente consiga ter essa conexão, essa sintonia com a espiritualidade superior, nos favorecendo a termos inspirações, intuições da espiritualidade mais alta.
lembrando que eles sempre estão conosco, sempre, eles nunca nos abandonam, mas muitas vezes pela nossa sintonia, que às vezes não está tão boa, a gente tem dificuldade em ouvir, em seguir as orientações que eles nos dão, nosso anjo da guarda. Então é muito importante que a gente consiga manter essa sintonia elevada, que a gente busque isso, facilitando então que a gente consiga ouvir melhor as intuições e as inspirações que eles estão diariamente nos oferecendo para nos fortalecer. Um beijo grande a todos, muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.